Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui. Salão de Estudos, Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre. A todos que estão nos acompanhando através das redes sociais, sintam-se como se estivessem aqui conosco. E conosco, fechemos os olhos. Todos provenientes aí de uma semana de correrias, de atividades, de cansaços, nas tarefas comuns do dia a dia, seja dentro de casa, fora de casa, no trato com os familiares, no trato com desconhecidos. Muitas vezes nós nos esquecemos da condição espiritual. Nos esquecemos de que somos espíritos imortais e que as ações que desempenhamos aqui, as tarefas, as atividades todas que nós fazemos, são outras tantas oportunidades de crescimento e aprendizado. Já que estamos aqui por um pouco de tempo só, nos envolvemos tanto com a matéria, nos estressamos tanto com ela, e nos esquecemos de que estamos aqui por um pouco de tempo só. Para aprendermos, para desenvolvermos virtudes, para ressarcirmos débitos, para enfim crescermos. A Terra assemelha-se ao imenso hospital escola. E nela nós teremos e estamos tendo tudo aquilo que é imprescindível para o nosso crescimento espiritual. Tendo esse tipo de pensamento e sabedores da nossa imortalidade, possamos todos, de início, agradecer sempre a Deus por tudo aquilo que acontece conosco. Tudo mesmo. Até mesmo as situações negativas, aflitivas, complicadas, sim. Pois nós não sabemos quais lições são importantes para o nosso crescimento. Daí a necessidade de passarmos por situações as mais diversas possíveis. E com elas, a maturidade, a experiência certamente chegarão. Chegará o dia em que nós nos desvincularemos desse corpo de carne, desse arcabouço de músculos e ossos, entregando-o carinhosamente para o seio da Mãe Terra. E o que acontecerá conosco? Permaneceremos vivos e levaremos para a pátria espiritual somente aquilo que realmente possuímos. A nossa inteligência, o nosso conhecimento, o nosso crescimento sob o aspecto moral. Os resultados das nossas ações boas, os resultados das nossas ações infelizes. E exatamente isso deve ser o nosso maior investimento. E é por conta disso que nós também agradecemos ao Pai o momento de agora. Já que o conhecimento que a doutrina espírita nos dá, nos faculta uma melhor compreensão de nós mesmos, dos mecanismos intrincados da existência. E qual deve ser o nosso comportamento para bem sairmos nas nossas provas, objetivando, ao chegarmos lá na realidade espiritual, uma condição muito melhor do que aquela com a qual nós viemos possuidores no nosso atual reencarne. Paz e luz a todos, que assim seja. Pessoal, é o seguinte, o livro Céu e Inferno, capítulo de número 10. Intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Olha só. Nós estávamos falando a respeito deles, no capítulo de número 9, os demônios. Vimos bem o que é que a doutrina espírita fala a respeito dessa temática. Aprendemos que os chamados demônios nada mais são do que seres espirituais como nós, são seres humanos, são almas humanas, vamos dizer assim, só que se encontram num padrão evolutivo, num padrão moral bem baixo.
Nós mesmos, quem sabe? Hoje nós buscamos o esforço na melhor maturidade espiritual, no melhor crescimento. Mas vai saber o nosso passado. Quem sabe no passado nós não envergávamos uma condição de ações demoníacas aí. Vai saber. Hoje nós já temos uma mentalidade melhorada. Nós já temos um rumo, a ser traçado, a ser percorrido, objetivando a perfeição espiritual. Os chamados demônios são espíritos imortais, como nós todos somos, não são uma criação à parte de Deus, enfim, são seres como nós. Mas por que esse Kardec coloca aqui, esse capítulo 10, a intervenção do demônio nas modernas manifestações? Porque ele coloca dessa forma, ele coloca assim, justamente porque naquela época, e hoje também, infelizmente, há muitas pessoas que quando entram em contato, seja lendo, seja ouvindo, acerca das manifestações mediúnicas, que acontecem muito frequentemente nas casas espíritas, logo pensam, aí tem o dedo de Satanás. O diabo está ali presente. Até mesmo os centros espíritas são carinhosamente apelidados de casa do encosto. Você não passa na porta do centro espírita, porque lá é a casa do encosto. Passou na porta do centro espírita, vai chegar um encosto perto de você. Se fosse assim, estaria fácil. Você não ia ter encosto nenhum. Bastava não passar nas portas de um centro espírita. Lembrando que o tal encosto, que muitos dizem por aí, nada mais são do que espíritos desencarnados. Espíritos como nós. Mas esse é assunto para outro momento. Então, muita gente fala que o que acontece numa reunião mediúnica é o diabo, é o demônio. Imaginemos o quanto que Kardec ouviu isso naqueles tempos, de 150 anos atrás, quando a doutrina espírita estava nascendo e quando as noções acerca dela não eram tão completas assim. Ouviu muita bobagem. E essa bobagem ainda permanece nos dias de hoje, mesmo com muita divulgação que nós temos por aí. Quando esses fenômenos começaram a se repetir com mais assiduidade, por que eu estou falando repetir com mais assiduidade? Porque fenômenos mediúnicos sempre aconteceram. O ser humano sempre foi médium, desde tempos que se perdem aí na noite dos séculos. Desde que o primeiro homem das cavernas viu naquela luz bruxuleante das tochas, lá no fundo da caverna, a imagem de um parente seu recém-morto, ali já estava iniciada a era da mediunidade aqui na Terra. E esses fenômenos sempre aconteceram. Do mesmo jeito que acontece nos dias de hoje. Psicofonia, psicografia, vidência, audiência, fenômenos físicos. Se nós abrirmos as páginas da Bíblia, nós veremos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, inúmeros fenômenos que se repetem, não somente dentro das casas espíritas, mas em outros territórios de outras religiões, e até mesmo em situações que não estão envolvidas aí com o próprio ambiente religioso, dentro das nossas próprias casas, dentro do nosso ambiente de trabalho, em ambiente hospitalar. Quantos de nós já ouvimos aí histórias de vultos, pessoas que de repente foram vistas e capturadas até pelas câmeras de segurança de hospitais? Não é? Então são fenômenos comuns que se repetem ali incessantemente. O que houve lá no século XIX foi uma quantidade muito grande de fenômenos mediúnicos. Isso teve que ser assim, objetivando justamente chamar a atenção de um grande número de pessoas, a fim de que o professor Hippolyte Léon Delisard Rivail, o futuro Allan Kardec, pudesse se interessar pelos fenômenos e dali codificar aquilo que a gente chama por doutrina espírita, onde o fenômeno mediúnico é despojado de todo ritualismo, de todo cerimonial, para ficar com ele simples, com ele puro em todos os seus desdobramentos. Então, gente, se os fenômenos mediúnicos existem nos dias de hoje,
E se eles sempre existiram, é porque a causa é única. São os mesmos fenômenos, não são diferentes. Kardec coloca, pela semelhança de efeitos, a causa era e é a mesma. Só que tem um detalhe muito importante aqui, a questão da ignorância. Quando eu falo ignorância aqui, não é xingamento, não. Ignorância no intuito do indivíduo que não conhece, que não sabe determinado assunto, que ignora. Como no tempo de Kardec, nos dias de hoje, existem muitas pessoas que, quando se deparam com um fenômeno que eles consideram extraordinário, né, alguém escrevendo em alta velocidade assim, páginas em outra língua que ele desconhece, quando vultos começam a aparecer ou se materializar, pelo fato de não haver um conhecimento do que é aquilo, obviamente, a mentalidade de muitos já se liga à questão do sobrenatural. É uma coisa sobrenatural que está acontecendo ali. E o Doutrina Espírita já fala o seguinte, que aquilo lá está na ordem natural das coisas. São fenômenos muito interessantes, mas são fenômenos que se encaixam perfeitamente dentro das leis da natureza. Mas, para muitos, é o sobrenatural. Do sobrenatural surgirem as crendices e as lendas, vai um passo. Então, quantas histórias a gente ouve por aí, com exageros, né? Hollywoodianos. Todo mundo conhece a história da loira do banheiro. Todo mundo. Né? Todo mundo conhece a história do corpo seco. Não é? E aparece aqui, ó, Pouso Alegre, Borda da Mata e tudo mais. Lobisomem, então, puxa vida, é uma história muitíssimo comum. De onde que veio tudo isso? Se não através de fatos que foram vivenciados, experimentados, não compreendidos ou muito pouco compreendidos. E dali, a crendice, a lenda, sempre foi acrescentando um tempero a mais. Mas, no fundo, de todas as histórias de assombração que existem, você pode encontrar ali, lá no meio daquele tanto de crendice, de lenda, um fato que foi real, que originou realmente aquilo ali. Fato extraordinário, contra as leis da natureza, sobrenatural. Daí para o sujeito ligar o dedinho do diabo, é um passo. Todo fenômeno esquisito que acontecia lá na Idade Média, que era algo superior à compreensão do vulgo, obviamente, só podia ter a pata de Satanás envolvida. Não tenhamos dúvida. Quantas pessoas foram torturadas e queimadas nas fogueiras por conta disso? Muitas. Hoje, obviamente, não se faz esse tipo de coisa, felizmente. Mas a ideia de que é o diabo que está por trás dos fenômenos mediúnicos, isso ainda, infelizmente, é muito comum. A doutrina espírita, obviamente, nega essa questão do diabo. Porque o que a gente aprendeu? Que não existem criações diferentes. Deus não criou os anjos, um grupinho ali, também não criou ali os demônios, um grupinho a colar, e não criou um terceiro grupo, os seres humanos. Não, é tudo uma única coisa. Conforme a gente viu, são espíritos que foram criados do mesmo jeito e que ao longo de milênios de evolução, uns avançaram mais, outros menos. Então aí a gente vê seres que já alcançaram a perfeição, os anjos. Seres que estão labutando ainda, nós, né? E seres que ainda estão profundamente vinculados ao mal, os chamados demônios, mas é tudo ser humano, é tudo gente, é tudo alma. O que a doutrina espírita nos prova, então? Quais são os agentes dos fenômenos mediúnicos? É o diabo? Não. Obviamente, é o ser humano. É o ser humano que já se desvinculou do seu casulo de carne. É alguém como nós, né? A única diferença deles é que eles não têm esse corpinho pesado que nós temos. Mas são seres humanos que se comunicam. E nisso não há milagre algum. Porque se eu estou aqui me comunicando com vocês, eu estou me utilizando do meu aparelho físico, para que vocês possam me ouvir, enxergar. Qual o problema em um espírito, não tendo um corpo de carne, tomar emprestado? Para falar através dele, para escrever através dele, para se mostrar a ele.
algum. Nós mesmos somos espíritos que estamos nos expressando através dos respectivos corpos físicos. Não há nisso milagre nenhum. Mas muita gente ainda está presa à velha crença do diabo, de Satanás, porque são coisas que a gente não pode abandonar. São dogmas. São coisas já consagradas. Que é o grande erro das religiões tradicionais é esse. É não perceber que Deus é sábio. E que Deus proporciona uma revelação gradual, de acordo com o desenvolvimento nosso. É claro que o plano espiritual não iria passar noções mais completas da região espiritual há milênios atrás, quando nós não tínhamos preparo. Houve necessidade do nosso melhoramento intelecto e moral, a fim de que nós nos gabaritássemos a entender aquilo que vem do plano espiritual. Então Deus é muito sábio. Ele gradua as revelações de acordo com o nosso conhecimento. Vai chegar um momento em que nós vamos crescer mais, evoluir mais, novos ensinamentos vão vir, coisas que a gente nem conhece. E assim é. Muitos erros são abandonados, deixados para trás. Toda vez que a gente se aferra a uma coisa que a ciência prova que é errada, a gente está fadado a ser atropelado pelo carro do progresso. É esse ponto que Kardec bate muito nesse livro aqui. Muitos indivíduos que são chamados de ateus, que se consideram ateus, são pessoas que raciocinam e que olham o Deus que lhes é apresentado e falam, não, mas não pode ser desse jeito. Não pode. Não é que Deus pode ser dessa maneira, dessa forma, sendo que eu estou vendo tantas contradições por aí. Né? Então vamos lá. Vamos ver então a questão da ação dos demônios segundo a igreja. O que Kardec fez aqui? Kardec era um sujeito muito inteligente. Ele deixou de lado aquilo que a doutrina espírita ensinava para poder adotar à guisa de hipótese a ideia de que realmente existem demônios e que eles intervêm aqui. Para que Kardec fez isso? Para utilizar dessa mesma ideia para destruí-la. Utilizar dos mesmos argumentos para provar a contradição que existe entre eles. Era assim que ele fazia. Ele costumava muito adotar esse procedimento de pegar a crítica que a pessoa fazia e provar que a crítica que a pessoa estava fazendo não se sustentava. É isso que ele faz aqui. Até aqui, até a gente continuar. Comentários, observações, dúvidas? Não? Se o Antônio Carlos não estivesse no banheiro, certeza que ele ia falar uma coisa absoluta. Hoje aconteceu um caso assim, interessante lá em casa. Eu estava sozinha fazendo almoço, apertou o telefone, Marlene entrou. Ela entrou ali pro quarto da cozinha, entrou na cozinha. Sei. E eu fazendo almoço. Aí ela falou assim, conversando, eu falei, acho que você está com um ajudante hoje, né? Aí eu falei, não, fui eu que lavei a área lá. Eu falei, não, a moça. Eu falei, não, eu estou sozinha. Não é essa moça que passou aqui, então? Ela viu uma moça, mostrou a cor da saia que ela estava tudo. Ela achou que estava com uma ajudante minha lá. É, fenômeno mediúnico. Olha pra você ver, ela falou, hoje você está com uma ajudante, né? Eu lembrei. Estava mesmo. Certo. O meu podia ter feito a comida para mim, então, né? Eu tenho materializado e feito a comida. Mas foi interessante, né? Pois é. Olha só, então, são fenômenos mediúnicos que acontecem todos os dias. O que acontece? Isso é muito frequente. Por que a maioria das pessoas não fala? Com medo de quê? Crítica. Com medo de ser taxada de maluca. Ou coisas do gênero. Mas isso é muito comum, né? E acontece no seio de todas as religiões. Todas mesmo. Até mesmo na casa de gente que é ateia, que não acredita em Deus, em nada, vai acontecer também. Não tenhamos dúvida. Fala aí. Eu trabalhei num pequeno centro, muito pequeno. O centro todo era do tamanho desse espaço que servia de suporte espiritual para a Santa Casa de Monte Alegre, de Minas.
bem em frente assim da casa. E as freiras vinham, eu era a pessoa mais nova do centro na época, e a pessoa mais velha acima de mim tinha 64 anos. Então, as freiras vinham, participavam, conduziam o trabalho espiritual, e as outras continuavam trabalhando no hospital. E na época, a minha ex-cunhada era administradora, acho que é administradora do hospital ainda, e com a mediunidade dela, ela ficava horrorizada, porque virava e mexia, ela encontrava com as freiras cruzando, entrando nos quartos, e muitos pacientes relatavam que alguém tinha ido lá, medicou, deu remédio, nem não tinha ido. E tinha, né? É muito comum isso. Muito comum. E ambiente hospitalar é muito comum esse tipo de coisa. Você sabe por quê que eu acho isso? Que existem tantos fenômenos, tantos relatos de visões e tudo mais, porque no ambiente hospitalar a pessoa está doente, óbvio, né? Está lá por algum motivo, bem ela não está. Então os laços que ligam o corpo físico ao espírito não estão tão fortes assim. Então a pessoa meio que está sempre desdobrada. Então é muito comum a pessoa enxergar, sentir e conversar, né, com pessoas que, entre aspas, não existem. Na verdade, elas estão lá, né? É interessante a gente ver esse trabalho, né, em que indivíduos que aqui eram freiras e padres trabalham em conjunto nas reuniões mediúnicas ao desencarnarem. Aqui na casa da reunião mediúnica que eu fazia parte, era muito comum às vezes aparecer padre, aparecer freira, né? E eram pessoas voltadas ao trabalho aqui da casa e também de outras regiões, né? Não somente padres, freiras, mas também pessoal vinculado, né, aos terreiros, né, como os pretos velhos, né? Apareceu um guardião também de vez em quando por aqui, que o pessoal popularmente chama de Exu, né? Quer dizer, quando a gente desencarna e quando a gente começa a ter uma mentalidade mais espiritualizada, a questão de, eu só trabalho aqui porque aqui é o meu caminho, deixa de existir. O próprio Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, muito conhecidíssimo nas lides espíritas, trabalha e frequentemente dá comunicações em terreiro de Umbanda. Isso, segundo nos foi passado, né, através aí dos livros. Assim acontece. No livro Alcione, o último, né, de Romance de Emmanuel, tem um episódio dos enlaces da mãe de Alcione, e é descrito com riqueza de detalhes esse momento de afrouxamento do ego, do lado, né, do laço que é espírito e corpo. E aí, nesse afrouxamento, que é típico também de muitos dos hospitais, em virtude tanto do enfraquecimento da carne, quanto do momento, muitas vezes, de desencarnação, os encarnados veem, dialogam mesmo com os desencarnados. De toda a ordem, exatamente. Então é comum ver os parentes já desencarnados. E muitas vezes eles vêm ajudar no processo. No processo de desencarne, né? Tô vendo papai tá aqui, né? Tô vendo a minha esposa, né? O fulano tá aqui para me receber. E aqueles que não têm o conhecimento espírita, vendo o quase morto ali, se como falar dessa maneira, pensa, nossa, tadinho, já tá delirando, né? Deve estar faltando oxigênio no cérebro, deve estar vendo coisas. Na verdade, não está delirando coisa nenhuma. Em verdade, ele está, pelo fato dos laços estarem enfraquecidos, ele está alcançando o nível vibracional da parte espiritual, ele está enxergando aspectos da contraparte espiritual do hospital ou da casa. E aí, obviamente, os parentes vêm auxiliar na medida do possível. Bonito isso, né? Não existem barreiras entre vivos e mortos. Fala. Daniel, faz poucos dias atrás a gente estava em casa e a televisão da sala estava ligada. Aí eu veio da cozinha, eu cheguei na sala, tem um camarada sentado no sofá. E eu achei que era uma pessoa de verdade. Porque eu fui mais perto e desapareceu. Mas era uma pessoa de verdade, o Nelson. Era uma pessoa de verdade. Estava lá contigo assistindo televisão.
Por isso, olha só que coisa interessante, que a gente tem que tomar certa cautela com aquilo que a gente assiste, os programas que a gente assiste, porque teremos companhias, né? Que tipo de companhia? Depende daquilo que você está assistindo. A companhia a gente escolhe, depende daquilo que você está interagindo ali. É assim que funciona, é lei de sintonia. Ô Daniel, sabe o que é? Já faz muito tempo, um bom tempo, que eu coloco no canal Boa Vontade, do Sérgio Paiva Neto. E tem muitos ensinamentos, muito lindo. O pai até tal, mas eu parei naquele canal. E com certeza ele estava lá assistindo. Estava lá assistindo, maravilha. Excelente programa. Qualquer palestra dele, fala? Sim, muita coisa bonita. Você conhece? Sim, conheço. Então, eu gosto desse canal. Todos os meus apoios. Só vai atrair coisas boas e positivas. Ele foi lá fora, É aí que eu quero. Uma situação engraçada uns dias, eu estava com uma conhecida, ela é vidente, né? Eu no canto da mesa e ela no outro. Ela de repente tinha o óculos. Sabe, cara, estou vendo você em duplicata, de piscoso, olha, eu falei, não é. Eu já vi o meu mentor, eu falei, o mentor é muito parecido com ele, ele estava bem atrás de mim. Você arrumou um mentor parecido com ele. Achando que ela estava mesmo, não era problema do óculos, né? O mentor é igualzinho. Eita. Olha só, a quantidade de relatos que a gente tem, né, comuns, cotidianos, do acesso que nós temos à realidade espiritual. Bom, mas vamos lá, né? O que Kardec faz aqui? Primeiro ele coloca alguns trechos, sabe aquela pastoral com a qual ele se baseou para falar a respeito dos anjos, dos demônios, sob o ponto de vista da igreja? Pois é, ele coloca aqui o restinho dela, ou pelo menos a parte mais final dela, já que no próximo capítulo é o arremate. Então aqui, que eu vou ler aqui? Eu vou ler aquilo que o Monsenhor, né, o arcebispo da cidade de Reims, da França, fala a respeito da intervenção dos demônios nas manifestações mediúnicas. Olha o que ele fala aqui, ó. Que os demônios, primeiro, nunca perderam o seu apanágio angélico, que a gente viu isso na semana passada. Coisa absurda, né? Quer dizer que Deus vai banir os demônios de lá de cima aqui para baixo e não tira nada dos poderes dele. Deus podia ter aliviado a nossa barra, né? Podia ter banido, prendido direitinho, mas deixou eles soltos com todas as características angélicas. Um absurdo, não tem tamanho. Mas tudo bem, vamos considerar isso como sendo verdade. Usam de todo o seu apanágio angélico para mentir e provocar a queda das pessoas. Tomam nomes conhecidos, provocam fenômenos, dizem meias verdades, tomam a aparência dos parentes mortos, falam em línguas, escrevem e falam através das pessoas. Tá vendo? Então o Monsenhor aqui está falando o seguinte: se você é médium, e se você fala que está vendo ali um parente morto, você não está vendo que é um parente morto coisíssima nenhuma. É o diabo. Né? Se você está escrevendo uma passagem ali, um texto muito bonito que fala a respeito do perdão, da caridade, do amor ao próximo, não é um bom espírito que está se comunicando através de você. É um capeta. Está só mentindo. Né? Utilizam-se de magia, sortilégios, consultas, evocações e curas para melhor dissimularem, melhor enganarem. Como os anjos não se prestariam a esse papel? E como as almas dos mortos não podem se comunicar conosco, só restam os demônios. Então é assim que eles pensam, né? O anjo está lá em cima preocupado com o quê? Em ficar vendo a glória de Deus. Os seres humanos que morreram ou estão no céu, ou no purgatório, ou no inferno. Não podem travar contato conosco. Uai, se das 3 criações, 2 não podem comunicar conosco, sobra qual? Para azar nós. Os demônios. Então só os demônios que podem comunicar conosco. E ainda, procuram apagar a ideia do pecado original, da ressurreição do corpo, da eternidade das penas. Com isso, abrem as portas a todos os vícios e a todas as devastações. Ou seja, jogou a questão mediúnica no chão, né? Pisou em cima. É mais ou menos isso o que o nosso querido Monsenhor, e isso é 1865, certamente hoje ele está reencarnado no meio espírita e é um excelente médium. Não duvido disso, esse Monsenhor aí, né? Demônio. Kardec começa a refutar. Só um parênteses aqui.
ser taxado de instrumento do demônio não é privilégio nosso não, tá? Já na época de Jesus, o que os fariseus falavam a respeito das curas que Jesus promovia? Vocês sabem? Que ele obrava, né? Que na verdade era Beelzebu que agia através de Jesus. Poxa, gente, estamos em excelente companhia. Se até Jesus foi acusado de ser instrumento do diabo, ainda bem que nós estamos do lado certo, do lado de Jesus. Aí Jesus fala com aquela sabedoria dele: olha, gente, que é isso? De um mesmo poço não pode sair água doce e água salgada. De uma mesma árvore não vai nascer frutos bons e frutos ruins. Um reino que entra em guerra contra consigo mesmo, a tendência é desmoronar. Então, se o tal do diabo promove curas, fala a respeito do perdão, do bem ao próximo, do desapego, ele está trabalhando contra si próprio. Mais ou menos essa foi a ideia que Jesus passou aos fariseus e está perfeito, sem sombra de dúvida. É a mesma ideia que a gente usa nos dias de hoje, né? Mas vamos lá então. Então é o diabo que está soltinho aí para poder enganar geral aí. Aí vem a pergunta, né? Por que Deus não permite então que os anjos façam a mesma coisa? Prestem bem atenção. Kardec está tomando por base aqui que a ideia do diabo agir é verdadeira, tá? Sabe como é? Mas ele está pegando esse argumento para tentar desconstruí-lo, certo? Ué, peraí. Se o diabo tem essa liberdade de ação, faz e acontece, engana, é dissimulado, toma aparência de morto e tal, por que Deus não permite que os anjos façam a mesma coisa? Deus podia permitir que os anjos se manifestassem através dos médiuns, para poder contrabalançar. Vocês não concordam comigo? Concorda ou não concorda comigo? Sim, né? Para contrabalançar. Porque só vai deixar o capeta agir em cima de nós. Nós vimos, né? Que os demônios não perderam nada das suas características angélicas. Até a beleza. Né? Até a beleza, né? Beleza. Uma inteligência absurdamente maior que a nossa. Fácil nos enganar. Nós somos ainda profundamente ignorantes em tanta coisa. Desconhecemos tanta coisa. A nossa inteligência não é lá essas coisas. Somos tão inexperientes. Quer dizer, Deus nos entrega de bandeja para sermos enganados pelo diabo. Ele pelo menos podia permitir que os bons anjos nos influenciassem também. Mas pelo visto, ele não permite, né? Pastoral do Monsenhor falou, só os demônios podem manifestar, o restante não. Vocês estão vendo como que Deus é colocado? O que vocês acham de um Deus desse? Injusto, negativo. Imagine você que é pai e que é mãe, tem lá seus filhos, né? De repente surge ali um amiguinho, uma amiguinha que é uma péssima companhia para os seus filhos. Péssima. Mas você permite essa péssima companhia. E você não permite que as boas companhias cheguem perto dos seus filhos. Que tipo de pai? Que tipo de mãe você seria? Fácil, não sabe, né? Horrível. O objetivo dos diabos é fazer perder a alma que está no bom caminho, né? Que coisa interessante. Olha só como é que o diabo faz a boa alma perder, né? Perder-se. Nas comunicações mediúnicas espíritas, quais são as exortações que nós temos aqui? Seja bom, seja honesto, seja caridoso, esqueça o mal, perdoe sempre, seja desapegado dos bens materiais. Quer dizer, se o diabo é ele mesmo que é o responsável pelas comunicações mediúnicas, é um diabo muito estúpido, porque ele está agindo contra ele próprio. Porque se ele está fazendo com que o indivíduo que era incrédulo
volte a acreditar em Deus e se torne melhor, ele está fazendo um trabalho de se autodestruir. Não é verdade? É claro que existem péssimas comunicações mediúnicas. Mas essas péssimas comunicações mediúnicas vêm de quem? De espíritos em péssimas condições. Assim como as boas comunicações vêm de onde? De espíritos em excelentes condições. Né? Gente, não precisa ir muito longe, não. As passagens que Emmanuel passou através do Chico. Quem em sã consciência pode falar que foi o capeta que escreveu aquilo? São exortações para o bem, para o amor ao próximo, para a humildade, para o indivíduo combater o orgulho, combater o egoísmo, combater os vícios, as devassidões. Como é que você pode falar que é o diabo que está falando aquilo? Não tem a mínima lógica. Não tem bom senso. Eles fazem também coisas negativas. Tomam a mão das pessoas para escreverem impropérios. Falam através das bocas das pessoas e se tornam oráculos. Aqui ele está falando da psicofonia, da psicografia, né? Que coisa interessante. Olha o que está presente em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nos versículos 17 a 18. Todo mundo conhece a passagem. No final dos tempos, diz o Senhor, derramarei de meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Atos dos Apóstolos. O que o evangelista está falando ali? Que ia chegar um momento na nossa humanidade que, na linguagem simbólica do Evangelho, a mediunidade ia ser generalizada. Derramar do Espírito de Deus sobre toda a carne significa a abertura dos dons mediúnicos. E todo mundo iria profetizar. Vocês sabem de onde que vem a palavra profetizar? Sabe qual que é o significado dela? Vem do grego, profite. O que significa essa palavra em grego? O profite é alguém através de quem uma mensagem é dada. Então, profeta, em verdade, é a mesma coisa que médium. Alguém através de quem uma mensagem é dada. O profeta do Antigo Testamento, o profeta do Novo Testamento, é o médium de hoje. Só as palavras são diferentes, mas as ações são as mesmas. Mediunidade é uma coisa generalizada. Vira e mexe, a gente recebe aqui no centro criancinhas aí que brincam com seus amigos invisíveis, que conversam com eles, que trocam assunto. Quer dizer que é o diabo que está ali? Quer dizer que se uma mãe desencarnada aparecer seu filho consolando-o e o exortando a ser bom, paciente, é o diabo, não é a mãe? Qual é a lógica disso? Qual o bom senso disso? Obviamente, nenhum. Perguntas? Comentários? Observações? Nas páginas da Bíblia, gente, eu falo isso, nem dou tempo para vocês falarem, né? Nas páginas da Bíblia existem muitos fenômenos mediúnicos, diversos. Tem um que eu acho muito interessante, que está lá no livro de Daniel, em que está tendo uma festa na casa de Baltazar, festim. De repente se materializam duas mãos, e essas mãos elas escrevem 3 palavras na parede. Isso à vista de todos. Materialização de espíritos e fenômeno de escrita direta. São 2 fenômenos mediúnicos. No livro dos Reis, Saul, rei judeu, vai até a casa de uma pitonisa, que é um outro nome dado para médium, que residia na cidadezinha de Endor. Ele queria conversar com o profeta Samuel, que já havia morrido.
Ele chega lá, manifesta esse desejo à mulher, e a mulher dá um grito. Ele fala: o que foi? O que foi? Vejo um Deus subir da terra. A palavra Deus, naquela época, significava Espírito. E era Samuel. E dali a pouco Samuel começa a conversar com o rei Saul, através da mulher. Fenômeno de psicofonia. Nós vemos Jesus nos processos de cura. Nós vemos Jesus andando sobre as águas. Todos fenômenos mediúnicos. Existem inúmeros. Poxa, por que esses fenômenos bíblicos, eles são considerados reais pela igreja, pelas igrejas? São fenômenos inspirados pelo Espírito Santo e pelos anjos. E os mesmos fenômenos que acontecem na casa espírita são inspirados pelo diabo. Por quê? Quer dizer que se eu sou de outra religião e vejo algo e começo a profetizar, eu sou inspirado pelo Espírito Santo. Agora, se eu estou numa casa espírita, é um capeta que me inspira? Qual que é a lógica disso? Será que nós não temos que ver o teor da conversa, ao invés do lugar onde a pessoa se encontra? Fala, Dória. O anjo de Tobias, lá na Bíblia também. Sim, sim. É um agênere. É um agênere, né? Inclusive os agêneres parece que eram muito comuns na época do Antigo Testamento, né? Eles se materializavam, interagiam com as pessoas e depois desapareciam do nada, né? A palavra agênere significa não nascido, ou seja, materialização de espíritos. Acontecia em tempos bíblicos. Antes dos tempos bíblicos também acontecia, assim como acontece nos dias de hoje. Existe um livro interessante, um livro muito interessante, chamado Há 10 Mil Anos. Já ouviram falar? Sabe quem escreveu esse livro? O espírito que escreveu? Quem? Raul Seixas. Raul Seixas. É o Raul Seixas mesmo, maluco beleza. Ele, desencarnado, escreveu um livro chamado Há 10 Mil Anos, em que ele relata fenômenos mediúnicos antiquíssimos ocorridos num continente que já não existe mais, chamado de Lemúria. Que ele participava desses fenômenos mediúnicos, onde espíritos de condições terríveis se materializavam. Né? É uma dica interessante de livro. Ele fez uma música, né? Há 10 mil anos, né? Pegou um trechinho da música dele, né? Tá lá. Os lemurianos fizeram de porte grande e um olho só. Não existe um olho só, mas assim, é uma civilização que aconteceu na Lemúria. Dizem que a Austrália e a Nova Zelândia são o que restou da Lemúria, né? Porque era um continente que ficava onde hoje é o Começava Índico, o Oceano Índico, né? inteiro, o Oceano Índico inteiro. Exatamente. Mas é uma dica de leitura interessante. Há 10 mil anos. Por meio da magia operam-se consultas, evocações, curas. Eles têm um hábito terrível de associar o espiritismo com a magia. Sabe qual que é a relação do espiritismo com a magia? Você sabe qual que é? Não, é verdade. Você sabe qual que é? Nenhuma. Não há. O que existe na magia ali? Quando a gente assiste Harry Potter, o que tem lá? Caldeirão. Caldeirão. O que mais? Loção. Varinha. A varinha. O que mais que eles falam muito? Palavras. Palavras mágicas, não é verdade? Quer dizer, Orelhas de morcego. orelhas, rabo de morcego sei e tal, o quê. né? Vassouras encantadas, né? Enfim, fenômenos de magia que muitos nos dias de hoje, até nos dias de hoje, praticam, e quem pratica isso e acredita e tudo mais, a gente tem mais a que respeitar. Mas qual a relação disso com o espiritismo? Zero. Porque no espiritismo não existem palavras mágicas. Vocês já viram eu pronunciar alguma palavra mágica aqui? Palavras mágicas não existem. Feitiços, conjurações, horas propícias para os espíritos se manifestar. Só à meia-noite os espíritos se manifestam. E coisas do gênero. Quer dizer, colocar os espíritos às suas próprias ordens. Enfim, isso daí não tem nada a ver com o espiritismo. O que a igreja critica, o espiritismo também critica. Porque o espiritismo também critica a utilização da mediunidade para fins negativos. Nisso, doutrina espírita e a igreja andam de mãos dadas. A gente não quer que o fenômeno mediúnico aconteça de modo ao indivíduo utilizá-lo para proveito próprio.
para satisfazer seus interesses grosseiros, mesquinhos, materialistas. Se existir casa espírita que fala, ó, você vem até aqui, nós vamos abrir os seus caminhos, né, você vai ficar rico. Casa espírita não é. Nós não fazemos esse tipo de coisa. Aliás, o espiritismo vai mais além. Prova a total ineficácia de amuletos, talismãs, palavras mágicas e tudo mais. A magia, para falar a verdade mesmo, a magia no meio espírita, né, tem a seguinte visão: reduz-se somente a movimentação de energias. Só. Não se precisa fazer nada. Costurar a boca de sapo, entendeu? Oferendas, nada disso. Todas essas coisas são condensadores energéticos. Nós, sem querer, olha o que eu vou falar. Nós, sem querer, atuamos como feiticeiros nos nossos dias. Macumbeiro. Macumbeiro. Nossa, André, coisa feia falar um negócio desse pra mim. Eu venho no centro espírita, eu vejo uma coisa bonita. Você fala que eu sou macumbeiro? Não. Eu falo que a gente faz feitiço mental com frequência. Quando você pensa mal de alguém, quando você deseja um mal para alguém, quando você quer que a pessoa tenha uma úlcera, quebre a perna, né, morra, né, perca todos os seus bens, o que você está fazendo? Se não emitir uma carga negativa, densa, utilizando o seu poder mental, você emite aquilo. E se a pessoa estiver fragilizada energeticamente falando, o que ela faz? Ela capta. Pronto, está feito feitiço. Da mesma forma o bem, né? Da mesma forma o bem. Né? Disse que a pior das macumbas é a inveja. Exatamente. A pior das macumbas é a inveja. Inveja é uma coisa terrível. Que energia ruim. Fala, Maria. Ô Daniel, você acabou de falar de macumbeiro. Eu já fui taxada de macumbeira. Só que aí eu peguei um instrumento que macumbeiro é quem toca macumba. Macumba é um instrumento de madeira que parece um reco-reco. Então, eu peguei esse desenho, eu falei, sou macumbeiro, toco macumba. Entendeu? Porque as pessoas associam sem saber o que é. Macumbeiro é quem toca um instrumento chamado macumba, que é um reco-reco. Olha para você ver onde chega a ignorância, como você falou, da falta de conhecimento. Eu já ouvi falar também que a palavra macumba vem de um dialeto africano, macumbê, que era uma espécie de árvore lá no continente africano, né? Debaixo da copa, onde eles faziam as diversas oferendas. E se não me engano, isso eu não tenho certeza, essa madeira que é feita a macumba pode ter sido dessa árvore. Dessa árvore, também. aí, ó, tá vendo? Tudo se Eu não interliga. tenho certeza, mas que é um instrumento musical, né? Legal, né? Quem? Tu? Não, eu estou lembrando de um caso aqui muito engraçado. Eu estava conversando com o Dr. Arthur, meu padre, espírita, né? Sei. E ele me contou que uma vez ele recebeu uma família de um menino, que o menino não poderia se molhar, que tinha convulsão e tal, que era um caso assim, muito interessante e tal. Quando ele contou o desenrolar do caso, que o menino era médico, que ia alguma coisa lá e ele não podia molhar. Molhar tinha convulsão. Aí chegou a avó do menino com a mãe e disse para ele, ó, eu trouxe meu neto aqui porque eu fiquei sabendo que o senhor é macumbeiro. Então, senhor, dá um jeito aqui. Mas por conta que raiva de mim, cara. Eu tava morrendo de rir da história. Ai, meu Deus. Você tá vendo? A toda ignorância, né? Até nos dias de hoje, com internet e tudo mais, se ainda observa. Nossa, hoje é tão fácil acessar isso. Basta querer, né? Ir para os locais certos, né? Para poder pegar o conhecimento. Acho que uma coisa que a gente deve prestar atenção, todas as religiões, ou crença, ou seja, alguma coisa assim de poder que mexe com a fé da pessoa, ou mexe com o subconsciente da pessoa, sempre vai ter um elemento material que faz a pessoa prestar atenção, né? Isso é uma forma de induzir as pessoas a se concentrar. Perfeito. Se for em qualquer
parte do mundo vai ter alguma coisa assim assimilada à fé que a pessoa tem, mas como um elemento de concentração, né? Que é o que faz a indução da pessoa ser concentrada, liberar a energia, liberar a concentração dela e fazer ela prestar atenção. Porque nós humanos somos assim, né? A gente consegue evoluir mais assim no ambiente que a gente está, se a gente vê uma riqueza que todo mundo está olhando ali. Então é isso que a gente vê, assim, um foco principal em todas as, vamos dizer, todas as crenças que tem isso, né? Como depois ele é traduzido de uma outra forma, mas você vê que sempre é um elemento material, porque a gente hoje está evoluindo, estudando aqui, vendo como que é a gente viver nesse mundo material, e existe um outro mundo espiritual que do jeito que a gente não é tocado, né? Então a gente vê que tem certas pessoas que não conseguem pegar desse jeito. Então você tem que colocar um material. Vamos dizer o seguinte, para muitas pessoas existe a muleta psíquica. O que é a muleta psíquica? Foi isso que você falou, né? São rituais, cerimoniais, instrumentos, objetos, roupagens, para fazer o quê? Que a pessoa faça a ligação mental com aquilo ali e automaticamente se ligue com aquilo que é superior. Muleta psíquica, né? Coisa que na doutrina espírita a gente dispensa. A doutrina espírita está um passo à frente justamente por causa disso. Não existem os amuletos, os rituais, os cerimoniais, as roupas. Embora exista gente que está querendo a tudo quanto é custo introduzir isso no meio espírita. Mas a questão dos objetos, o fetichismo, né, que é uma coisa bem ligada ao aspecto religioso, exclusivamente ao religioso que eu estou falando aqui, é algo muito antigo. O indivíduo vê aquilo ali e ligar a sua fé àquilo. A questão dos amuletos é isso aí. Né? O amuleto por si só é um objeto material e não tem qualquer tipo de ação sobre os espíritos. Mas a pessoa tem tanta fé naquilo que ela acha que aquilo lá vai ajudá-la. Isso facilita com que ela crie um estado psíquico favorável. Posso acrescentar mais uma coisa? Por favor. Uma outra época que eu estava numa outra casa espírita, uma moça chegou lá e falou que queria falar ali com o diretor, porque ela estava querendo um cantinho na casa para montar uma pirâmide. Ai, meu Deus do céu. Aí ela falou assim, acho que ela percebeu, sabe, meu assombro. Ela falou assim, o que vocês fazem aqui? Eu falei, a gente tem grupo de estudo, a gente estuda o Evangelho. Sócrates, espírita como vocês, tem o cérebro desse tamanho, um espanjo. Como que eu vou entrar num confronto com uma pessoa assim? Não dá, Maria, mas você já foi xingada, hein? Você já foi xingada de macumbeiro, de sério. Meu Deus. Haja paciência. É dose, não? Com relação à mesa branca, nos centros espíritas, que o pessoal dita muito isso. Tá vendo? Aquele velho problema da gente arrastar muita coisa das religiões das quais nós somos provenientes para o meio espírita. Essa mesa aqui é branca, mas ela é azul também. Ela quando tá suja, ela é bege. Tá, bege. Mas quando ela está suja, costuma-se tirar, coloca uma azul aqui, né? Já teve até uma vermelha aqui, não teve? Não. Teve? Não, teve no Natal. Teve no Natal. Só no Natal. Quer dizer, por que a gente faz isso? Porque a gente tem esse hábito de vincular o branco à coisa elevada, né? E mal sabemos que a roupagem dos fariseus era uma roupagem clara. Justamente aqueles fariseus que perseguiam Jesus, né? Não era branco, imaculadamente branco, né, Antônio Carlos? Né? Era linho, mas era o branco que eles tinham naquela época. Né? Então é justamente isso daí, uma questão de costume, de achar que a mesa branca, a mesa mediúnica tem que ser branca. Não necessariamente, pode ser de qualquer cor. Sou espírito da mesa branca. Por quê? Eu nunca entendi. É o desconhecimento. Agora eu estou entendendo. O que eles confundem muito, né? Alto-espiritismo e baixo-espiritismo. Não existe alto nem baixo-espiritismo. A doutrina espírita é uma coisa só. O que existem são muitas religiões que
se liga ao espiritismo por vários pontos de contato. A Umbanda, por exemplo, é uma delas. Tem muita coisa a ver entre espiritismo e Umbanda, mas tem as suas diferenças também. São religiões diferentes. Com Candomblé, tem muitos pontos de contato, mas são coisas diferentes. Totalmente. A mesma coisa acontece. Há pontos de contato do espiritismo e do catolicismo. Ambos não acreditamos em Deus? Acreditamos. Não acreditamos em vida após a morte? Sim. Não acreditamos, por exemplo, no castigo reservado aos maus, né? E dos benefícios reservados aos bons? Não, tem muitos pontos de contato, mas tem muita coisa diferente. Inclusive a hóstia é branca, né? No catolicismo. Exatamente. Não é o racismo, Daniel? Racismo? Ah, pode. Se é o branco, a pureza, o preto, a coisa má. Pode. É racismo. Não é impossível isso acontecer. Da época do colonial, branco. Fala. Mas eu estava pensando aqui, Jesus disse assim, não separar o joio do trigo. E quando eu lia isso, eu não conseguia entender por que não separar. Depois eu fui observando, mais adiante disse assim, porque ao tentar tirar o joio, acaba por se perder uma muda do trigo. E nós vamos perceber que nós estamos nessa plantação toda, assim, agarradinhos uns aos outros, uns espíritas, kardecistas, espíritas cristãos, outros são espíritas de origem africana, não cristãos, vamos dizer assim, outros muçulmanos, outros hindus. E dentro do próprio cristianismo, as suas variações, pelo menos as três maiores, que é o protestantismo, o catolicismo e o espiritismo, estamos aí atrelados para que nós possamos desenvolver a ideia da escada. Porque quem vai à frente vai, ainda que sem perceber, ainda que sem querer, fortalecendo quem vem atrás. E é uma ideia interessante porque eu estava pensando, por exemplo, nos judeus, mas eles não aceitam Jesus até hoje. E nós temos pessoas que estão até que hoje não aceitam, que não compreendem, que estão no Velho Testamento, outros estão no Novo Testamento, como é o caso da doutrina espírita, que privilegia essa moral cristã. E aí a gente percebe que o importante, apesar de todas as disputas de poder que há com os rótulos que às vezes procuram humilhar para não perder terreno, né, para não perder a terra. Apesar de tudo isso, nós estamos aqui. Cada um tem o seu jeito, mas talvez seja aquela, até uma religião, digamos, mais radical, que devolve o coração daquele que ainda está empedernido no mal, encorajando-se na prática do desamor. Porque se existem diversas religiões, é porque existem diferentes níveis psicológicos aqui no planeta. Se todos pertencessem a um determinado padrão psicológico, haveria uma religião só. Com o tempo, com o próprio processo evolutivo e com o aprimorar da humanidade, irá se converter essas religiões todas para um único foco. Por isso que se fala até mesmo no que diz respeito à doutrina espírita. Ela não é a religião do futuro. Ela é o futuro das religiões. Porque aquilo que a doutrina nos passa são verdades universais, que pode ser que um ou outro hoje, e muitos não enxerguem, mas com o próprio processo evolutivo, com o tempo irão enxergar. Daniel, na minha família, olha só, porque eu já ouvi falar de mim. Poxa, Maria é tão bacana, tão legal, mas... né? Pena que ela é das trevas. Ela é tão legal, pena que é das trevas. E ela é das trevas. Ai, que coisa. Então não seria tão boa, né? Se eu faço parte das trevas, eu não seria boa, bacana, legal. Pelo contrário. Você queria falar uma coisa primeiro? Não, estava pensando na terça-feira, teve uma terça que eu comentei aqui no estudo do Valdenir sobre o ataque, vamos dizer que eu vi, né, no YouTube, o quanto a gente tem
pessoas questionando, né, o espiritismo, e o próprio Kardec, Chico Xavier. Porque eu vi né, falei, deixa eu ouvir, né, o que é, e eu fazer, contrabalancear isso. E aí eu estava conversando com o pessoal e vendo. E aí isso, Daniel, hoje em dia são espíritos, eu não vou colocar ignorantes, mas influenciados por, né, espíritos inferiores para o ataque ao espiritismo. O próprio Divaldo Franco, ele relatou que há uns poucos anos atrás ele sofreu um ataque. Quando ele estava em Curitiba, antes, na noite anterior a uma palestra que ele ia fazer, por parte de espíritos de densa vibração, bem pesados mesmo. E esses espíritos falaram que o objetivo deles é apagar os traços de Jesus aqui na Terra. Esse é o objetivo deles. E muitos já se materializaram aqui, através das reencarnações. Existem milhões e milhões de seres que estão tendo o último processo, a última chance de tomarem uma decisão para o bem aqui na Terra. Por isso que a gente está percebendo tanta inversão de valores nos dias atuais. Tanta coisa que a gente considera nobre, boa, justa e sagrada, que hoje é considerado como sendo um lixo. Porque há muitos milhões que ainda não se identificaram e não desejam se identificar com os padrões do terceiro milênio. E aí combatem. É a velha lenda do combate do bem contra o mal. O tal do Armagedon, que está presente lá no Apocalipse, a batalha final do bem contra o mal, nós estamos travando esse Armagedon agora. Só que isso não é um local, o Armagedon é dentro do coração de cada um. Dentro do coração de cada um existe esse combate das tendências inferiores, infelizes, representadas pelo mal, e do querer o bem, do querer o progresso, de querer evoluir. Representação aí do bem. Porque me chamou a atenção, lógico, eu fui ver no canal e fui ver o dono do canal. Você vê que é uma pessoa com intelecto muito bom. E aí e a pessoa que ele estava entrevistando também. E ela interpretando o Pentateuco, assim, assim, qual é o meu termo? Assustador, porque eu falei, você pega uma pessoa, esses monte de pessoas que entram no YouTube e tudo mais, e acha que tudo que eles estão falando é verdadeiro. Aí o que a gente faz? Você vai lá nos comentários do YouTube, você fala. Eu costumo fazer isso. Quando eu vejo algum vídeo lá no YouTube que fala alguma coisa meio torta com relação ao espiritismo, eu vou lá e falo mesmo, escrevo mesmo. A gente às vezes nem vai ler, mas alguns irão ler. Um ou outro lá, com certeza, que estão acompanhando aquele vídeo, vão ler, e isso aí vai servir como motivo de pelo menos pensar um pouquinho se aquilo lá que foi dito realmente é verdadeiro ou é falso. Kardec diz que amar, amar, progredir, é estudar, né? São as leis, e ajudar o próximo a estudar. Fugiram que agora as 3 palavras. Mas o fato é que quando alguém diz alguma coisa da doutrina, eu penso que talvez seja interessante a gente convidar essa pessoa a conhecer a doutrina. É a melhor coisa que você faz. Olha, não sei, vamos estudar juntos. A melhor coisa. Uma coisa que eu costumo falar muito e escrever muito para essas pessoas é o seguinte, aquilo que Kardec mesmo fala, que o valor de uma crítica é proporcional ao conhecimento que a pessoa tem daquilo que ela está criticando. Por exemplo, eu estou aqui, vou fazer uma crítica aqui sobre a engenharia do motor de fusão nuclear. Daniel, você tem preparo para isso? Não vou falar, não sei. Qual que é o valor da minha crítica? Zero. Então tem muita gente que critica o espiritismo e não sabe o que é o espiritismo. Aí a gente apresenta o que é a doutrina e fala assim, busque estudar para você compreender melhor. Ó, já acabamos esse capítulo número 10, depois o capítulo de número 11, que fala justamente aí, ó, uma coisa que a gente ouve muito, hein? Da proibição de evocar os mortos. Ah, mas Moisés falou que não pode evocar gente morta. Mas vamos ver qual é a posição da doutrina a respeito disso. Antes da gente encerrar, fazer um convite para vocês, para todos aqui, acerca das nossas atividades que nós temos nas segundas-feiras, às 8 horas. Um pouquinho antes das 8, né? Começa, né?
É 10 para as 8, 15 para as 8. 10 para as 8, as meninas estão ficando paz. São as atividades nossas de evangelização infantil e da mocidade espírita. Né? A evangelização infantil, nós estamos agora até os 11 anos de idade, nós estamos recebendo aí crianças dos mais variados, né, patamares aí cronológicos, algumas aí com síndrome de Down, já estão aqui na nossa evangelização infantil. Temos uma também do espectro autista, também já está fazendo parte da nossa evangelização infantil. E nós temos concomitantemente em outra sala a mocidade espírita dos 12 anos de idade até os 18 anos, né? 18, 19 anos aí de idade. Acontece aqui no salão de cima. Aqueles que estiverem interessados, que estiverem situados nessa faixa de idade, ou que conhecerem alguém que estejam situados nessa faixa de idade, chamem, convidem, divulguem, que isso é muito importante para o crescimento da nossa casa. Dar quais são os reais valores da doutrina espírita e formar os futuros trabalhadores aqui do centro, né? Porque a gente vai passar. Com o tempo a gente vai passar, a gente vai ficando assim, com uma idade um pouquinho mais avançada, daqui a pouco a gente desencarna. E aí, quem vai ficar os trabalhos da casa? Tem que vir para o pessoal que está vindo aí, a nova geração, que vai assumir tudo isso daí. Ok? Sim. Amanhã, das 13 às 14, atendimento fraterno. Das 14 às 15, o estudo da iniciação. Boa! Das 13 às 14, amanhã, atendimento fraterno, aqui, amanhã é sábado, tá? A partir das 14 horas, o estudo com o Donizete a respeito daquele livro que Kardec indicava àqueles que queriam conhecer o Espiritismo. Não sabiam nada da doutrina. O Espiritismo, na sua mais simples expressão. Como eu disse na semana passada, é um estudo de tiro curto, né? Vai durar o que? Uns 2 meses no máximo esse estudo. Das 3 até as 4 horas, 4 e meia. Não. Perdão. Das 2 atendimento fraterno, das 2 às 3. É verdade. Umas 2 atendimento fraterno, das 2 até 3, 3 e meia, o nosso estudo com o Donizete. Todos estão convidados. Portas abertas. Ok? Elevando o pensamento a Deus em agradecimento pelo momento do aprendizado. Que Ele nos abençoe. Que possa iluminar o nosso sono, iluminar a nossa casa, iluminar a nossa família. E cheguemos aos nossos lares renovados, esperançosos, positivos. E que ao sairmos de nossos corpos durante a noite, possamos alcançar regiões do plano espiritual, onde o trabalho, onde o estudo, onde a orientação se façam presentes. Que Deus nos abençoe. Que assim seja.